falar agora de corte e vista e a diferença entre eles. Deixa eu ver se está gravando isso. Tá, vamos seguir. Começo. Vamos falar agora de corte e vista e a diferença entre eles. Então, corte ou uma seção, ele pela norma, a gente vai mais uma vez para 6492, a norma de representação de projeto arquitetônico. Ela é a base de todo o nosso desenho técnico, tá? Mas assim, pela norma, a definição é a seguinte: plano secante vertical que divide a edificação em duas partes, seja no sentido longitudinal ou no sentido transversal. O corte ou os cortes, ele deve ser disposto de forma que o desenho mostre o máximo possível de detalhe construtivo. Então, essa é a função do corte, mostrar detalhe construtivo, tá? Então, muita gente pergunta assim, onde é que eu devo passar o corte? Onde mostra o que precisa ser mostrado, né? Os detalhes construtivos. Se você tiver que fazer, quantos cortes tem que fazer? Não sei, depende do seu projeto. Ele precisa de um corte só? Ele precisa de 2? Ele precisa de 10? 20, sei lá, quantos cortes forem necessários para mostrar os detalhes construtivos. Porque na planta baixa a gente não mostra detalhes, né, de altura, detalhes construtivos no sentido vertical. Então, é para isso que ele serve, essa é a função do corte, tá? E pode haver deslocamento do plano secante, onde for necessário. Então, devendo ser assinalados, né, na planta de maneira precisa o que é o início, o que é o fim. Então, por exemplo, você pode fazer um corte que ele não seja só reto, ele pode fazer um desvio em algum lugar, tá? Então isso precisa ser sinalizado na planta baixa, lógico, como é o desvio dele, e você fazer esse desvio aí para mostrar outras coisas que você acha importante. Não ter que fazer 2 cortes, você faz um desvio no corte, tá? Para passar por áreas que precisam ser mostradas. Nos cortes transversais pode ter a marcação do corte longitudinal e do longitudinal nos transversais, vice-versa. Isso é o que diz a nossa norma, tá? Então, na verdade, o que é o corte? Ele é um desenho resultante dessa seção vertical da edificação rebatido nos planos verticais, olhando para um dos lados que vai estar indicado nessa marcação do corte. Então, para que lado você olha, está indicado com a setinha do corte, para que lado você vai olhar, tá? É uma representação bidimensional, então você tem altura e largura, tá? Ela vai mostrar pé direito, altura de peitoril de janela, forro, balcão, espessura de parede, laje, espessura de laje, de piso, elementos que sejam construídos, tá? Mobiliário não, no corte arquitetônico a gente não mostra mobiliário, a gente mostra elementos construídos. Então é um balcão que é construído, uma área de pia, de chuveiro, tudo isso tem que estar mostrado, tá? Normalmente, como eu falei, a seção ela é reta, né? Você faz uma seção reta, mas ela pode ter desvio caso seja realmente necessário, mas precisa estar marcado na planta baixa, seria o corte com desvio, certo? Então aqui a gente vê bem essa ilustração do livro de Gildo Montenegro, de desenho arquitetônico, que é bem legal, mostra bem aqui, é bem ilustrativo, né? O que é um corte. Você pega a planta baixa, marca onde você vai dar esse corte, aqui está parecendo que é nesse lugar, e mostra aí a fatia, olhando para um lado ou olhando para o outro. E isso rebatido no plano vertical, tá? Vamos lá, o que é o corte transversal? O corte transversal é o corte no sentido maior da edificação. Se sua edificação é comprida, se for quadrada, o transversal e o longitudinal vão ser iguais, né? Mas se for uma edificação mais comprida, o lado mais comprido, o corte mais comprido é o corte longitudinal. O corte eu acho que eu falei o contrário no início, né? Mas o corte transversal é no sentido mais curto da edificação. Vou refazer. O que é o corte transversal? O corte transversal é no menor sentido da edificação. Se sua edificação for quadrada, o longitudinal e o transversal vão ser iguais. Mas numa edificação que seja comprida, você tem o corte transversal no sentido mais curto e o longitudinal no sentido mais longo dessa edificação, tá? No mínimo, num desenho, se faz no mínimo 2 cortes, um longitudinal e um transversal. Mas vai acontecer a necessidade de mais corte, você vai fazer. Tá? Então, os cortes, como a gente falou aí anteriormente, o corte ele tem uma função de mostrar o detalhamento do projeto. Então, se você precisa mostrar mais elementos, mais detalhes e que com 2 cortes não dê para mostrar, você vai fazer novos cortes. Tá?
É recomendado que esse corte passe em áreas molhadas, área de circulação vertical, escada, rampa, essas coisas, tá? Isso é recomendado que passe. Mas o que a gente precisa realmente saber é que a quantidade de corte, o sentido, a orientação para que lado você vai fazer o corte, né? Mandar o observador olhar para lá ou para cá. Isso vai definir de acordo com a necessidade do seu projeto. Então tem que avaliar o projeto, avaliar. As pessoas têm muito medo de fazer corte, né? O corte ele precisa ser feito certo, porque ele é um instrumento para ser executada a obra, né, de detalhes que não são colocados na planta baixa e que tem que ser colocados, né, de alturas e tal, peitoril, altura, acabamento, que precisam ser colocados no corte. Então o corte tem que ser uma coisa técnica, tá? E feita com cuidado, né? Não dá pra... Eu vejo muita gente deixando o corte para ser feito automaticamente nos programas que já fazem, como o Revit, por exemplo. Só que sim, o programa não faz tão corretamente, porque na verdade ele só vai fazer o corte em cima da planta baixa. Se sua planta baixa não tiver construída adequadamente, de forma que esse corte não dê erro, vai dar erro, tá? Então, e é importante, mesmo que você faça de uma forma automática, você saber olhar e interpretar se ele está certo ou se ele está errado, tá? Eu vejo muito erro em corte automático, eu chamo desses cortes automáticos, que são isso que você bota no programa e faz. Vejo muito erro. Não estou dizendo que não é para você fazer, não. Eu só estou dizendo que quando você fizer, olhe e confira, porque você tem que entender o que está sendo feito. Você não pode ficar nas mãos do programa automático, porque você entrar com informação errada, ou equivocada, ou diferente, que não apareça na planta baixa, mas ela pode ter uma consequência enorme lá no corte, tá? Então precisa avaliar o que você está fazendo e revisar um corte desse. A indicação do corte na planta baixa, ela tem que acontecer pela norma, e a gente vê que tem uma normatização para isso, tá? Então você vai botar a letra do corte, tá? O corte, a nomenclatura dele, vou voltar para o lado de cá agora, a nomenclatura dele pode ser, você que escolhe a sequência, mas ela tem que ser sequenciada, então corte AA, corte BB, corte CC, ou corte A linha, corte 1 linha, né? Então, mas ela tem que manter essa sequência, e essa sequência ela não interrompe. Então, qualquer corte que você tenha durante todo o seu projeto, ele vai seguindo essa sequência. Não é só dentro daquela prancha, como é a numeração de prancha, tá? Numeração de desenho em prancha. A numeração de desenho em prancha é dentro da prancha. Então, se encerra ali. Outra prancha começa do 1 de novo. Mas no corte, não. O corte, ele é sequenciado. Se você tiver vários módulos no seu projeto, várias edificações, e você vai fazer cortes, vários cortes, você vai seguindo na sequência, tá? Outra edificação, você continua de onde você parou no corte anterior, tá? As letras, a nomenclatura dele, para não ter confusão aí. E aí, na hora de você colocar na planta baixa, que você vai ter que sinalizar esse corte, você vai botar primeiro a letra do corte, segundo embaixo em que prancha ele está desenhado. Se ele for na mesma prancha que você tá, você bota o número daquela mesma prancha, porque como na aula bom, corta isso. Se você tiver um número embaixo, esse número de baixo é o número da prancha, você vai colocar em que prancha ele está desenhado. Se, por exemplo, você tiver planta baixa e cortes desenhado na mesma prancha, aí você vai botar aqui o número daquela prancha mesmo, não tem problema. Então, isso não tem problema, mas você tem que botar aqui o número da prancha e aqui em cima a letra referente à nomenclatura que você deu aquele corte, tá? Essa setinha vai indicar para que lado está se olhando o corte, né? Qual é a direção do corte, tá? Então, na norma mostra isso aqui, diz que tem que estar indicado, né, em planta baixa, então como é que é feita essa linha, que essa linha tem que ser marcante aqui no início e no fim dela, você tem que ter uma linha que seja, né, com a pena mais grossa aqui no início do coisa do corte, então você marca onde é o início dela e passa aí dentro do desenho, tá? A linha de corte, na verdade, ela não precisa, você vê que aqui pela norma ele mostra que é só o início dela, tá? Não precisa ser passar toda, mas às vezes a gente passa uma linhazinha no desenho todo que fica mais fácil de identificar. Mas pela norma ele indica que é só o início e o fim dela, tá? Ele fala bem isso, que é início e fim dela, que é obrigatório estar marcado aqui, certo? Então essa é a nomenclatura. E a seta, como eu falei, ela vai mostrar para que lado você está olhando esse corte, para que lado é a seção que está sendo desenhada, tá?
Indicação do nível no corte. Então, no corte, você vai ter várias coisas que precisam ser indicadas nele. A gente vai falar sobre isso. Mas uma das coisas é o nível, né? Que pode chamar nível de piso, cota de nível e tal. Mas, de qualquer forma, no corte, ele tem essa simbologia aqui, indicada em norma também, tá? Não precisa ter esses tracinhos extras. Pode ser nessa simbologia daqui, que é o que a gente mais usa. Fica mais limpo o desenho, tá? E aí você tem as duas coisas. O nível acabado e o nível no osso. O que é isso? O nível acabado é quando você tem já com o revestimento, tá? O piso que você vai colocar. Se é um porcelanato, ele tem uma espessura, se ele é um granito, tem uma espessura maior. Então, o nível acabado é já contando essa espessura do piso que vem aqui em cima dessa laje, tá? E o nível no osso é o nível na laje, no chão aí, no contrapiso, antes de entrar com o piso, certo? Normalmente, nos cortes, a gente coloca o nível acabado, tá? Normalmente a gente coloca o nível assim e o nível acabado. A gente não usa os dois. No caso dos projetos executivos, aí é indicado você usar nível no osso e nível acabado. Por quê? Porque, por exemplo, o cara está executando a obra, ele não sabe se aquilo que você considerou já foi com os 2 centímetros do granito ou não, tá? Então, num caso de corte executivo, você de projeto executivo, que é o projeto que vai realmente ser executado na obra, isso é super importante, tá? Porque 2 centímetros de um granito faz a diferença aí na hora de bater essa laje, de fazer essa montagem desse projeto, vamos dizer assim, dessa edificação, tá? Então, esse é o simbologia que a gente usa em corte, a de cá é a simbologia que a gente usa em planta, então são em planta baixa, tá? Então, são duas simbologias diferentes. A gente está falando de corte, então nossa simbologia é essa aqui, certo? O que deve conter no corte? Pela norma, aqui do lado de cá temos aí a norma, então tem símbolos e representações gráficas conforme o que está prescrito nessa norma, eixo de projeto, sistema estrutural, no corte você tem que ter pilares e tal, vigas lajes, né, e vigas, indicação de cotas verticais, aqui diferente da fachada, tem que ter cota vertical e não pode de jeito nenhum ter cota horizontal. Corte não tem cota horizontal. Salvo casos necessários, né? Tudo vai ter sua exceção, mas salvo casos necessários de, por exemplo, às vezes um corte de um armário, de um detalhamento e tal, aí você vai botar cota horizontal tranquilamente. Principalmente em interiores você usa cota horizontal. Mas no corte arquitetônico você usa cotas verticais. As cotas horizontais elas estão dadas na planta baixa. Lembrando de novo que a planta baixa, o corte e a fachada são na mesma escala. Se for tudo em 1 para 100, é tudo em 1 para 100. Se for tudo 1 para 50, é tudo 1 para 50. Tá? Então, continuando aqui, a gente tem indicação do nível, que a gente já falou, o nível acabado e o nível em osso, e a caracterização de elementos, por exemplo, os fechamentos, né? Internos e externos, então parede, janela, circulações verticais e horizontais, os corredores, tem que estar tudo ali indicado, que é circulação, áreas de instalação técnica de serviço, cobertura, se é o telhado, como é essa captação de água da chuva, como é que acontece isso, se isso aparecer no corte, tá? Forros e os demais elementos significativos aí desse corte. A outra coisa super importante que as pessoas esquecem muito é o nome dos ambientes. Então, o nome, cortou por uma sala, escreve sala. Cortou o ambiente, o sanitário, escreve sanitário. Naquele espaço ali, tá? A escala, como eu falei, tem que estar lá no carimbo, tem que ser igual à planta baixa e a fachada, né? As notas gerais, desenhos de referência, carimbo, tudo que você precisar colocar. Pode ter a planta guia, né? A gente vai mostrar em alguns lugares. E aí pode ter a marcação de cortes transversais no corte horizontal e de cortes horizontais no corte transversal, tá? Então aqui, só revisando, a gente tem que desenhar a linha de terreno também, quando você faz um corte, se for em aclive ou em declive, né? O terreno for em declive, você vai botar aquela linha de corte. O terreno for em aclive, você vai botar aquela linha de corte, tá? Então tem que mostrar esse terreno, tem que cortar esse terreno também, mostrar pé direito, né, que são as cotas internas, desenhar as paredes externas com, as que forem cortadas vão estar com linha mais grossa, tá? Então, o corte ele é feito a partir da planta baixa, então você sobe as linhas a partir da planta baixa, tá?
Então não dá para fazer um corte, às vezes quando a gente faz a mão livre, eu vejo gente fazendo, tá ali a planta baixa, sai medindo e trazendo corte. Não, para isso que existe papel transparente, a gente bota o papel em cima da planta baixa e puxa as linhas da marcação da planta baixa, tá? Então tem que desenhar as paredes internas, as cortadas que, pelo plano, as que estão em vista, que você vai desenhar mais fininho atrás, marcar paredes e janelas, né? Desenhar outros elementos, como a gente já falou, escada, o que for, tá? Dar o nome nos ambientes, fazer achuras que forem necessárias. As achuras, elas ajudam muito no desenho, então se faz achura que não é uma achura muito usual, você vai botar uma legenda ali para dizer o que é, ou fazer linhas de chamada, tá? Colocar indicação de nível é importante também, então colocar todas as cotas necessárias e possíveis, verticais, tá? Quantas cotas eu tenho que botar no corte? Não sei, é quanto for necessário para a pessoa entender aquele desenho, tá? Aqui o que eu já tinha falado também, desenhar equipamentos fixos, então se eu tenho mesa fixa, balcão fixo construído, pia, chuveiro, bacia sanitária, tudo isso é obrigatório se colocar, se for construído, né, se for ali colocado. Mobiliário não se coloca em desenho arquitetônico, você coloca nos cortes, que na verdade interiores não é nem tão corte, é vista, tá? Aí você coloca os mobiliários. Marcar o que você precisar aí de outros elementos, ou projeções, ou detalhamentos, tudo que você precisar você pode colocar ali naquele corte, tá? Especificar materiais de elementos construtivos, sim, por exemplo, aquele pilar em concreto, você bota ali a achura de concreto, especifica e tal. Marcar a posição de outros cortes, né, que é optativo, como a gente já falou aqui na norma, tá? Não é obrigatório, é optativo, pode marcar, né? Não colocar cotas horizontais, então colocar sempre verticais, cotas horizontais num caso especial, tá? Uma coisa importante, portas e janelas, elas aparecem sempre fechadas no corte, tá? Na planta baixa elas aparecem sempre, quer dizer, na maioria das vezes, principalmente porta, elas abertas, porque você mostra aquele percurso daquela porta. Mas no corte e fachada, você representa ela fechada naquele plano que ela está, tá? E reforçar os traços dos elementos que estão cortados, porque tem uns que estão em vista, então estão mais afastados, você vai botando eles mais finos, mas os elementos cortados, eles têm uma espessura de traço mais grossa, tá? Então isso tem que ficar atento. Então alguns elementos do corte aqui, as achuras, por exemplo, usada aqui para mostrar que isso é uma área que tem terra, né? Então a achura aqui de corte de terreno, nome dos ambientes, ó, que eu falei, nome dos ambientes, colocar aqui, ó, jardim, varanda, jantar, closet, circulação, tá? Cota de nível, então cota de nível aqui em alguns ambientes, não precisa ser em todos, mas você bota as cotas aqui indicadas de nível nos ambientes. Linhas grossas em elementos cortados, o elemento foi cortado, você bota essa linha mais grossa. E cotas verticais, todo, não só aqui fora, mas dentro, né? Você vai botar aqui, ó, uma quantidade de cotas que for necessária para o entendimento deste projeto. Escrever aqui o número do desenho, o corte e em que escala ele tá? Aqui, um destaque aqui, por exemplo, portas e janelas, essas duas estão em vista, então você está vendo ela lá longe, né? Elas não foram cortadas. Aqui já foi cortada dentro do perfil da parede, então você mostra aqui, ó, a representação da porta, tá? A boneca da porta e aqui o lugar da porta, que seria, né, o caixão lá atrás, a estrutura dela. Aqui a espessura de janela, tá? Cortada também, onde você tem folha da janela no miolo, que seria em linha média, e externamente você teria a linha fininha para mostrar aqui a área onde a janela está montada. Vigas, né? As vigas e lajes, se for aqui uma coisa contínua, se não, você faz a separação aqui da forma certa. Um forro, mostrando aqui a espessura do forro, aí interessante, forro de gesso, não sei o que, você faz uma linha de chamada, escreve o que ele é, tá? E aí, como a gente falou, nível, cotas verticais, achura, peso das linhas, o que está mais na frente, mais atrás, nome dos ambientes. Uma coisa super importante é a área molhada precisa de diagramação aí do revestimento, tá? De áreas molhadas, então o banheiro precisa ter esse revestimento representado atrás numa linha fininha, até na tonalidade cinza para ficar mais leve ainda. E essa dimensão daqui, ela tem que ser real. Se você vai botar um revestimento nessa parede que é 20 por 20, ele está assim. Mas se ele fosse 40 por 40, você ia botar o tamanho do 40 por 40, ou 60 por 40. Então você vai botar a forma
desse revestimento da parede na real, tá? Na medida real que ela realmente vai ter. Aqui tem a questão do desnível, ó, quando você tem dentro da ducha, do chuveiro, representar o vaso sanitário, representar a pia, essa é uma pia de pé, né? Não é de bancada. Um chuveiro, onde está localizado ele. Por que tudo isso é importante, gente? Porque na hora que você coloca, você mostra para o projetista dos projetos complementares. Lembre que o projeto arquitetônico, ele vai depois ser usado pelo projetista de elétrica, hidráulica e todos, estrutura e tudo, para fazer os projetos dele em cima do arquitetônico. Então, quando você mostra aqui onde está o sanitário, onde está o vaso sanitário, onde está a pia, onde está o chuveiro, você já definiu o local onde o projetista de hidráulica vai botar esgoto, tubulação de água, né, a altura desse tubo. Por exemplo, o tubo aqui ele tem que sair certinho nesse lugar onde vai instalar o chuveiro. Então, como é que ele vai saber? Tem que sair certinho no lugar onde vai instalar o chuveiro. Como é que ele vai saber que altura você quer esse chuveiro? Quem determina isso é você como projetista. E o cara de elétrica, o projetista, ou de elétrica também, se for chuveiro elétrico, precisa ter uma tomada aqui também, tá? Como é que ele vai saber que altura é essa tomada? Né? Como é que ele vai saber que a tubulação tem que sair exatamente nesse lugar? Porque se ele botar para baixo, o seu chuveiro vai ficar mais baixo. Se ele botar para cima, vai ficar mais para cima. Então, isso é essencial que esteja colocado na sua planta, tanto na planta baixa como no corte, no local certo. Porque se não tiver locado certinho, né, lá na planta baixa, se você quiser, bota até uma linha de posicionamento. Aqui você bota a altura, ou que não tem aqui uma cota de altura desse chuveiro que deveria ter, tá? Para que o projetista consiga fazer a coisa da forma certa, tá? Lembrem de uma coisa, o que você não colocar definido no seu projeto, alguém vai colocar. E com certeza você é a melhor pessoa para colocar que altura você quer um chuveiro dentro do banheiro. Porque senão quem vai botar é o cara de hidráulica. Ou, se não tiver nenhum projeto de hidráulica, o mestre de obra ou o funcionário, o operário vai fazer ali naquela hora, porque não está nada determinado, escolhe ele, né? O que você não escolher, alguém vai escolher por você. E aí vai ficar ruim. Com certeza, eu não tenho dúvida de que vai ficar ruim, tá? Num corte a gente mostra também o tipo de terreno, o corte do terreno e o tipo de fundação, certo? Então sempre se coloca. Quando a gente tem, esse aqui você vê que está suspenso, ó, tem alguma coisa aí. Mas normalmente no corte arquitetônico a gente bota uma coisa mais genérica porque ainda a fundação não foi determinada. Depois que a fundação é determinada, aí você pode melhorar seu corte, colocando a parte de fundação anexada aí de uma forma mais representativa, mais real, tá? Mas inicialmente a gente botaria uma coisa mais genérica. Aqui, por exemplo, nesse corte está faltando aqui, ó, a achura de concreto. Nas vigas, na laje, tá sem achura de concreto, né? Aqui na espessura das janelas a gente tinha que ter as do meio mais larguinhas, em pena média, né? Em linha média, as de fora mais fininhas. Por quê? Porque a gente está cortando a esquadria no meio, né? O meio dela é a esquadria cortada, né? A folha da esquadria. E em volta, na verdade, é a parede lá de trás que a gente está enxergando lá longe, né? Aquela estrutura onde foi encaixada a esquadria, tá? Então, isso é que tem que ficar atento aí, a hierarquia de linha, né? Aqui também é a mesma coisa. Isso aqui é a bonequinha da porta, que é uma parede sendo cortada, e aqui atrás é uma parede em vista, que é aquela estrutura onde a porta encaixa, tá? Aqui mais um pouco de corte. O corte ele tem que ter o máximo de detalhe que você puder botar no desenho, né? Então aqui, né, forro, janela. Essa janela, por exemplo, ela devia estar dizendo como é a abertura dela, né? Devia estar aqui, né? Mas já botou suíte, closet, tá? Então já tem aqui, não tem, tá faltando aqui, por exemplo, o nível, né? Que nível é isso aqui? Na planta baixa aqui tá faltando nível em orientação de planta baixa, mas aqui, ó, marcado o corte, tá mostrando que a gente está olhando para lá. Então a setinha é importante para mostrar para onde você está olhando o corte. Ele vem, se a gente tivesse parado aqui na linha de corte olhando para cá, a gente estaria vendo isso aqui, né? Então isso é importante, a gente se colocar em pé na linha de corte, a gente se imaginar em pé na linha de corte, olhando para frente de forma vertical, como é que a gente estaria vendo esses elementos, tá? Aqui mais
bem esquemático, você vê que é uma escala gráfica. A escala gráfica é um elemento interessante de colocar, porque, por exemplo, se a impressão que for feita fora de escala, tiver uma redução ou ampliação, com a escala gráfica você consegue verificar se a escala está mantida no terreno, na prancha ou não. Outra forma é quando você tem um elemento que você conhece, por exemplo, uma porta, que ela é convencional, que está lá na tabela de esquadria dizendo que ela tem 2,10 de altura, e você ir lá e medir se o 2,10 está ali mesmo naquela escala. Se não, se foi reduzido ou ampliado, você sabe que perdeu toda a escala do desenho, tá? Então, na hora de plotar, isso é importante pra caramba também. Um lugar que às vezes não tem muita experiência para plotar planta de arquitetura, eles às vezes acham que tudo bem, colhe sua prancha na hora de mandar plotar, ou ajusta para o papel. Isso não pode, entendeu? Porque você perde toda a escala. Então isso tudo a gente tem que ficar atento, porque prejudica todo o entendimento do projeto, tá? Vamos lá. Aqui mais um exemplo com vários cortes. Ó, você tem aqui marcação de 1, 2, 3 cortes. Aqui foi necessário, achou-se necessário colocar 2 cortes, um que olhe para cá e um olhe para cá, tá? Isso seria o pavimento aqui, marcando o pavimento superior, né? Então, você teria aqui a visualização daqui olhando para cá, que seria esse, né? E daqui olhando para cá e olhando para lá, que seriam aí esses elementos. Faltou aqui, na hora que você olha para cá, faltou vaso sanitário, está escrito sanitário, sanitário, o nível, mas faltou, por exemplo, quando você olha para cá, você vê pia, vaso e chuveiro. Aqui, quando você olha para cá, não vê nada. Esse não. Esse corte CC, que é esse daqui, tá faltando. Vaso, chuveiro e pia, certo? Tá marcada a escada, beleza, porque marcou ele bem em cima da escada, o outro não passou por cima da escada. É importante quando, como a gente falou, é importante quando você tem uma escada, um elevador, uma rampa, ou seja, os deslocamentos verticais, você passar um corte por ele para poder entender isso, né, como é que ele funciona, e pelos banheiros. Mas nesse caso aqui, esse corte C ficou faltando colocar os elementos, tá? Aqui as cotas verticais, tá vendo? Aqui diz qual é o tipo da telha e inclinação, aqui é legal colocar, tá? Essas linhas de cota podiam estar dentro também. Quanto mais para fora a gente botar, menos polui o desenho, então mais tem momentos que o melhor é botar dentro mesmo e marcar dentro, tá? Então, mais um exemplo aí, certo? Aqui também um exemplo de corte de banheiro, ó, você vê que esse aqui tá cortado e olhando para cá. Quando a gente tá em pé aqui, olhando para cá, sua janela você vai ver do lado direito, tá? Então isso é super importante e aluno erra muito isso e profissional formado muitas vezes erra isso, porque às vezes deixa a coisa do corte automático e não presta atenção no que está fazendo. Mas se a seta está apontando para cá, você está em pé aqui olhando para cá. Se você está em pé aqui olhando para cá, essa janela ela está na sua direita e não na sua esquerda, como está aqui desenhado, né? Teoricamente, você está olhando aqui ela hoje, você está vendo ela em planta baixa na esquerda. Mas se você está em pé para cá, olhando para cá, ela vai estar na sua direita, que é aqui, tá? Então, marcação do chuveiro, marcação da janela, o vaso sanitário, tudo direitinho aí. O revestimento da parede, aqui o box, né? A linha do box. Tá? Então tem que ter a altura aqui, ó, o box botou, a janela começa a 1,70, o box nem tá com cota, mas deveria ter. Como é que altura eu quero esse box? Não sei, quem vai escolher sou eu como arquiteto, tá? E como projetista, certo? Aqui no banheiro, esse é a mesma coisa, cortou aqui, tá mostrando para lá. Nesse caso aqui cortou dentro de uma esquadria, então você tem que mostrar a esquadria sendo cortada. Aqui essa linha em volta deveria estar fininha e a linha do meio deveria estar mais larga, tá? Porque na esquadria a gente representa desse jeito, certo? E aí estaria tudo representado aqui, ó. A altura, na verdade, essa altura da ducha não interessa. Aqui, essa altura que está marcando é a ducha, é a altura do box, né? Mas deveria ter uma altura também aqui, ó, que marcasse onde é a tubulação do chuveiro, tá? Porque senão você não consegue colocar. Aqui já fica mais fácil, marcou aí, é a altura da pia e tal. Aqui é uma prancha completa aqui de um corte também da escola, né, daquele mesmo que a gente viu na fachada, né, que a gente vai ver na fachada. Eu trouxe o mesmo exemplo aí, mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de informação que tem. Nem dá pra gente ver aqui tantas cotas, mas tem uma quantidade de cota enorme, várias linhas de chamada, uso de achuras,
né, de representações aí gráficas para facilitar o entendimento. Nesse caso, que eu acho muito legal quando é um projeto, principalmente quando é um projeto maior, e mesmo quando não é, quando dá para fazer a linha a planta de guia aqui, o croquis de referência, ou planta de referência, planta-chave, tem vários nomes, planta-chave, planta-guia, croquis de referência. Eu destaquei ele aqui do lado esquerdo aqui meu, mostrando, né, como é que ele é. É uma planta bem simples, tá? Ela não tem que ter detalhe nenhum, ela normalmente é uma planta assim com a coisa da cobertura, destacando o bloco, né, edificado, tá? E mostrando onde é que esse corte está passando, porque aí você consegue ter uma ideia de onde esse corte está passando. Claro que a marcação desse corte certinha está na planta baixa, certo? Mas aqui já te dá uma referência de onde é que esse corte está passando, para você não ter que ficar, volta na planta baixa, vem para cá, vai lá, vem cá. Aqui você já tem uma ideia, lógico que você vai ter que fazer isso, vai ter que ficar indo e voltando na planta baixa, porque lá que está mostrando exatamente onde ele está cortando, né? Mas essa daqui já te dá um guia de referência dessa quantidade de corte que tem, né? Às vezes fala assim, poxa, isso aqui não consegui ver direito, queria ver o miolo do bloco B. Aí você fala, pô, mas existe esse corte, ó, ele tá aqui, ó, tem esse corte, vou procurar ele. Aí você vai e procura ele, tá? Então essa coisa de referência é bem importante também. Aí essa seria uma visão aí de uma prancha de corte. Lembre da numeração 1, 2, 3 na mesma prancha, tá? 3 cortes aí. E aqui ele um pouco mais próximo, a gente vê que tem uma marcação de esquadria, tá? De tabela de esquadria, né? Colocada no corte, pode ser colocado. Umas várias linhas guias puxando essas informações, né, dando essas informações desses elementos. Isso é super importante também. É interessante que em algum momento, em outra aula, eu já falei como fica ruim quando você não mantém essas linhas paralelas e com ângulo, né, correto. Se você trouxer essa linha toda diagonal aqui, com ângulos diferentes, fica uma bagunça. Então, dessa forma, você alinha tudo pelo final dos textos, tá? E puxa essas linhas de chamada aí com ângulo de 90, preferencialmente, ou retas. Quando não tem jeito, você dá uma inclinadinha aqui. Mas olha como fica harmonioso isso, não fica uma bagunça geral, tá? Então o corte ele vai passar por todos esses elementos e mostrar cada um deles aí em especial. Nesse caso, destaco também a questão do colorido na planta, tá? Não é indicado, não, na planta técnica ela não é colorida. Nesse caso foi colocado aí nessa escola de uma forma que ajudasse a interpretação, mas sim, precisa que essa chura daqui que está sendo colocada aqui, ela seja diferente dessa. Porque na hora que a pessoa imprimir em preto e branco, ela tem que entender o que isso quer dizer. Então, volto a falar, como falo em todas as pranchas, a sinalização ela não pode ser apenas por cor. Ela precisa ser também pelas achuras, por elementos gráficos que diferenciem uma coisa da outra, tá? Então não pode ser apenas por cor. E na verdade, não é planta técnica, a gente não usa cor, tá? Pode usar um caso desse, projetos menores a gente usa porque facilita o entendimento, mas a gente tem que saber que provavelmente não vai ser impresso colorido. Se for, vai ser uma cópia só. E um projeto, por exemplo, dessa dimensão, de uma escola dessa, vão ser várias cópias feitas. E não vão ser feitas todas coloridas, pode ter certeza disso. Aí você bota informação que será perdida quando não imprime em cor. Então isso está errado, tá? Então essa quantidade de informação aí precisa estar sendo colocada no corte. Respeitar a hierarquia de linha. O que está sendo cortado, a linha é grossa. O que está em vista é mais fino, mais atrás, tá? Aqui eu puxei mais um pouco para a gente poder ver isso. Ó, aqui a colocação do nível, NA, tá escrito sempre, quando é o nível acabado, tá escrito NA, certo? Se você botasse os dois, um em cima e um embaixo, como a norma mandou, tá? Mas é interessante que você bote que nível é esse. O nome dos ambientes aqui, ó, solário. Então, o nome dos ambientes, as cotas de tudo, tá? Aqui a representação simbólica aí
da lista de esquadria, do quadro de esquadria, que está feito separadamente. Por que é bom fazer separadamente? Porque senão fica muita informação e polui mais ainda. Olha quanta informação já tem nesse corte. Se colocasse aqui ainda que tipo de esquadria, blá 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 blá, e aí não tinha condições. Então é interessante em projetos maiores fazer sempre aqui, ó, no caso da porta, tá vendo? Sempre uma lista, um quadro de esquadria. P para porta, J para janela, tá? Mas colocar lá uma numeração também que vai seguir uma ordem aí cronológica, ou na verdade uma ordem crescente, né, numérica, tá? E aí o puxadinho aqui, como eu falei, das linhas de chamada que vão especificando tudo. Aqui, ó, pingadeira, pré-moldado de concreto, tá aqui, tá? Aí aqui, platibanda em alvenaria. Essa alvenaria tá listadinha, por quê? Porque provavelmente ela tem lá no quadro onde tem as achuras, né, a legenda das achuras, ele vai dizer que essa alvenaria daqui é de bloco de 8 furos, ao invés de 6 furos, tá? Então, normalmente, quando tem uma achura diferente na alvenaria, é porque não é o bloco tradicional, é algum outro tipo de bloco, às vezes um bloco estrutural e tal, então eles fazem uma achura diferente para destacar bem que essa alvenaria não é feita do bloco tradicional. Aí tem que ter na legenda lá escrito, ó, isso aqui, listadinho, escrito lá, bloco estrutural, de sisal, ou de lá, sei lá o que, tá? Então, isso é importante, muito importante. Como isso foi cortado, você vê que a linha em volta dele é grossa, né? Aí aqui, viga em concreto armado, aí tem a simbologia aqui, é porque às vezes na visualização fica difícil, mas tem aqui o pintadinho de granito, tá? Ou seja, a achura referente a granito, né? Aqui ele botou pintado de azul, mas ele puxou também pintura acrílica cor azul. Se esse azul não sair, vai de qualquer jeito ter escrito aqui o que é. Nessa área que vai sair uma mancha cinza, vai sair escrito que isso aqui é uma pintura azul, cor França, né? Azul França, tá? Aqui, ó, bancada de granito, que tá marcada aqui também, tá? Então, é importante fazer essas sinalizações que você pode... Em alguns lugares você pode fazer a sinalização também do mobiliário, né? Porque aí não polui tanto. Você faz uma tabelinha lá com os mobiliários e especifica isso fora. Nesse caso aqui ele especificou que a bancada era de granito aqui mesmo, né? Dessa pia. Mas podia tá com a sinalização aqui escrito fora. Aqui desse lado você tem o P01, que seria esse tipo de porta. O PV01, né? Talvez porta de vidro 1. Né, pode ser também, você vai criar uma lógica nessa representação, nessa nomenclatura aí da sua legenda, do seu quadro de esquadria, tá? E manter essa lógica durante o projeto todo, isso é que é importante. E aí aqui, nesse caso, fez o vidro aí representado com o degradê, enquanto que poderia ser com aqueles listadinhos de vidro, tá? Então esse degradê, até o degradê é menos mal, porque quando você imprime ele aparece essa mancha em degradê, tá? Mas de qualquer forma tá escrito aqui, ó, vidro temperado, acesso principal, porta de vidro temperado. Então se acontecer disso não aparecer legal, de qualquer forma tá escrito aqui. E o que é essa área? O hall, como é o nível dele? É nível acabados 20 positivo, né? 20 acima aí do zero, tá? Aqui a pintura acrílica, cor branca, tá vendo? Ó, você especifica o que é esse branco daqui, então pintura acrílica, cor branco, gelo, então vem uma bolinha daqui, puxa a linha de chamada, especifica o que é isso, tá? Isso principalmente na fachada vai ter muito, né? Puxadinho assim, escrito qual é o material, mas no corte também. Aqui nesse corte, por exemplo, tá faltando aqui mais linhas de cota internas, cotas verticais. Quer dizer, pode estar em outro pedaço do corte, porque esse pedaço que eu puxei não tá, né? Mas teria que, num corte, se fosse só isso o corte, teria que ter aqui as linhas verticais de cota, tá? A linha de chamada de cota aí com a numeração das cotas, certo? Então, aí aqui, por exemplo, botou um listelo aqui, né, de acabamento, que é um 10-10, aí tem que estar na dimensão, gente. Se isso é um 10-10, se é uma pastilhinha 5-5, você vai botar isso na dimensão 10-10 ou 5-5. Aí puxa, escreve pastilha 10 por 10 centímetros na cor azul. Pronto, certo? O chuveirinho aqui desenhado e tal. Tem que ter a cota também da implantação desse chuveiro, aquilo que eu falei, certo? Deixa eu ver aqui mais. Aqui, por exemplo, a janela, você botou JA janela 08, mas já mostra também o funcionamento dela, como que é uma janela aqui que ela é basculante, tá vendo? Então, você já mostra ela aqui. Aí, você pode, por exemplo, pegar isso aqui, JA08, e isso também ser um detalhe em outra prancha, tá?
para você mostrar como é realmente o funcionamento, que material, como é que isso fecha aqui, como é que sim, ou seja, todo o detalhamento dessa esquadria, tá? Aí não teria, por exemplo, nesse caso, né, como a gente falou na frente, você não teria como botar um detalhamento, mais detalhe do que isso aqui. Aí você teria que fazer numa plancha separada de detalhamento, tá? Então, aí a gente tem aqui o sistema de exaustão também colocado nesse corte, marcado aqui um sistema de exaustão, o forro marcado também, né? Aí aqui já mostra, ó, nesse é um corte que está todo em preto, não tem a questão da cor, né? Então a gente tem a marcação aqui por intensidade de linha. Você vê que essa parede ela está cortada, ela é mais grossa, isso aqui lá atrás está mais fininho, né? Aqui essa também tá em vista, tá lá mais atrás, mais fina. O revestimento da parede ele tá em cinza clarinho, então mostra que ele tá bem mais atrás, dá menos importância a ele. Hierarquia da linha é essencial no corte, senão a gente não entende o que está mais à frente ou mais atrás, tá? Aí aqui a porta foi desenhada aí já com a veneziana, provavelmente uma porta de alumínio, né, com a venezianazinha, mas aí tem PA. PA deve ser porta de alumínio, aqui também PA1, essa é vidro com alumínio embaixo, tá vendo? A gente dá pra ver nitidamente. Essa PA2 que é alumínio com alumínio, então venezianazinha de alumínio, tá? Então isso é importante, a gente colocar isso para que seja fácil de... Eu não conheço, eu não sei detalhes desse projeto, mas eu olhei essa prancha aqui e estou dizendo para vocês que isso aqui é uma porta de alumínio, porque eu estou deduzindo que PA é porta de alumínio, mas eu não precisava deduzir não, tinha que estar lá na legenda, tá? Mas já estou deduzindo aqui que é uma porta de alumínio, então já digo o material. Aqui está na cara que isso para mim é um vidro, por causa da própria achura. Aqui pela achura, que eu já conheço porta de alumínio, isso aqui é uma veneziana fixa de alumínio, tá? E a de cá é toda de veneziana. Então essa porta é diferente dessa, mas as duas são de alumínio, essa com veneziana. Então dá pra gente identificar isso de uma forma mais fácil. Essa é a intenção e o objetivo do corte. Ele te mostrar informações que não dá para mostrar na planta baixa, tá? Então precisa ser colocado com o máximo de riqueza de detalhe. E principalmente, gente, que é o maior problema de corte, é a hierarquia de linha. Se isso aqui tivesse numa linha preta forte, tava um caos generalizado esse corte. Você não saberia que isso aqui é lá no fundo, na parede, o revestimento de parede. Ia confundir as linhas todas. Tá? Então, hierarquia, o que foi cortado é mais grosso, o que está em vista, mesmo se, mas toda parede é mais grossa? Não. A parede cortada, ela é mais grossa lateral. Mas, por exemplo, isso aqui, se for uma parede, não sei exatamente o que é isso, mas se fosse uma parede em vista, ela está mais fina do que a parede de cá que está cortada, tá? Então, depende de como está esse elemento, né? Se ele foi cortado, se ele foi visto. Aqui um outro exemplo também de um corte, onde tinha um detalhamento aí do cobogó, também coloridinho, que eu já falei algumas vezes que o colorido, nesse caso não ia ter problema nenhum, ficou bonitinho o coloridinho, a pessoa imprimir preto e branco não vai fazer diferença aí, né? Dos elementos, tá? Mas ele já diz aqui quantas unidades de cada elemento desse ele quer, e já colocou tudo isso aqui numa coisa mais destacada, num detalhe maior. Então ele pegou lá dentro da área de corte e destacou isso aqui para ter uma escala maior, um detalhamento maior desse elemento. Inclusive colocou um corte nesse próprio elemento. E aí eu vou ter aqui vermelho porque ele deveria estar marcado aqui, né? Para poder a gente, olhando essa planta só, como não tem a planta baixa dele, ele poderia estar marcado, ele deveria estar marcado aqui, onde está esse segundo corte, né? Então esse é um corte longitudinal e esse aqui seria um corte transversal, mostrando a espessura desse cobogó, como é que está sendo colocado e tal, certo? Então aqui com a viga de concreto em cima, com a base como era, o balcão, essa área daqui, ó, que é um banco de concreto, tá vendo? Tá escrito aqui como banco, aqui mostra como esse banco funciona, que espessura tem esse concreto, né? Então vai mostrar mais detalhes nesse corte. Agora, tudo você precisa fazer um corte longitudinal no transversal? Não. Tem elementos como esse que você precisa fazer o corte transversal aqui para mostrar como é que você vai colocar essa instalação desse cobogó, tá? Importante falar, esses dois desenhos estão na mesma prancha, tá? E eles têm aqui, ó, a mesma altura,
tá? Eles acompanham um ao outro para você poder comparar rapidamente que isso aqui, ó, chegando para cá é isso, o cobogó ele vem aqui, está sendo visto aqui em perfil, tá? Então, importante que ele esteja, obviamente, na mesma escala, tá? Porque todos os cortes vão estar todos na mesma escala, esse desse, que eles podem estar numa escala mais ampliada do que o corte geral, porque quer mostrar mais detalhe, então provavelmente isso aqui vai ser quase que um destaque, um detalhe, esse pedaço todo, tá? Mas faltou marcar aqui esse corte transversal, tá? Então, isso é importante. Lembrando, hierarquia de linha também, né? Super importante. E essas informações todas, o máximo que você puder dar de informação aqui. Ó, nesse caso, para você ver, ele botou uma cota horizontal, né? Um caso especial. Precisa dessa cota para definir o tamanho disso aqui, para definir o alcance desse painel, né? Nesse sentido, já que ele não colocou uma planta baixa, tá? Então, isso seria um destaque do corte, né? Uma área do corte que você quer falar mais coisas dele, mais detalhes dele. Ele destacou isso aqui e aí colocou aqui, por exemplo, num corte desse, uma cota horizontal, tá? Para poder justamente mostrar a diferença. Ele podia aqui também colocar uma planta baixa, mas a planta baixa teria pouca função nesse caso. Então, preferiu-se colocar uma cota horizontal aqui e o corte longitudinal e o corte transversal. Tá? Então, deu para entender tudo que ele queria dizer com essa prancha, certo? Isso é que é importante, a gente olhar e avaliar. Está fácil de entender? Qualquer pessoa que saiba ler planta, como a gente falou lá na frente, que tenha repertório técnico para entender uma prancha, ele pode conseguir visualizar o que eu estou querendo. Ficou alguma coisa que eu não disse, né? E aí você faz detalhes de detalhes de detalhes se você precisar, tá bom? Isso aqui eu botei um exemplo aí rápido para mostrar algumas coisas. Primeiro, esses eixos de estrutura, né, eu já falei ele antes, esses eixos de estrutura, eles não são obrigatórios, tá? Eles são marcados se você quiser marcar onde está a estrutura. Normalmente eles estão nas pranchas de estrutura, certo? Segunda coisa, esse é um corte que você vê bem que é esquemático. Esse não é um corte técnico, ele não pode ser considerado um corte técnico. Ele não tem cota, ele não tem nome de ambiente, ele tem essa coisa desse céu azul atrás em imagem, isso não é legal, mas ele como um corte esquemático dá pra gente entender como é o movimento desse elemento aí, tá? Mas isso não é considerado um corte técnico que compõe um conjunto de prancha. Ele pode ser uma coisa a mais, uma prancha a mais que ajuda a pessoa a entender. Pode e deve, tá, gente, fazer esses cortes esquemáticos, essas fachadinhas ilustrativas, uma perspectiva ilustrativa, ajuda muito na compreensão do projeto como um todo. Mas não pode achar que isso é planta técnica, tá? Isso tem que ficar muito claro, gente, que isso aqui não é considerado uma planta técnica. A planta técnica tem que ter todas aquelas informações que a norma pede para ter dentro de um corte, tá? Aqui, ó, mais um corte, que esse corte também seria aí um corte barra detalhamento, né, que já é um corte com uma escala de 1:25, uma escala mais ampliada para você poder ver mais detalhes. E aí você tem é um corte do telhado, né, da cobertura, e você tem aí toda a especificação de tudo, e principalmente usando achuras para destacar o que é o que, né, fica mais fácil da compreensão. A parte de espessuras de linha, o que é que está mais atrás, o que é que está mais na frente. Então, isso é importante. E as linhas de chamada, explicando tudo que tem. Sempre alinhar as linhas de chamada, tá? Porque elas ficam mais, olha como fica mais arrumadinho o desenho, tá? Então, isso é super importante. Essa achura daqui, né? Se isso é uma parede, como a gente já viu antes nesse projeto da escola, isso aqui é uma parede, mas é uma parede que não é bloco tradicional. Então, eles fizeram essa achura para dizer que é bloco estrutural ou outra coisa aí qualquer. Tá? Por isso que ela tem essa achura. E aí mantém em todas, ó. Toda vez que cortar a parede, você vai ver que vai ter essa achura, certo? Se a parede for uma convencional, ela vai ser cortada com 2 linhas grossas em volta. Mas a achura indica aí o tipo diferente de material dessa parede, tá bom? Então, essa cara aí que tem, sempre colocando qual é o desenho, por exemplo, esse seria o 4º desenho de uma prancha. E aí, nesse caso, colocando aqui a escala também, que ela provavelmente... tanto que ele já chamou de ampliação das platibandas, rufos e calhas. Pode ser dentro da prancha de corte, você pegar um 4º desenho e colocar já a ampliação de um pedaço dela, tá certo? Então isso é importante e é o que faz entender o projeto de uma forma geral, tá? Vamos falar agora um pouco de vista.
né? A vista no projeto arquitetônico ela é menos usada, ela é muito mais usada nos ambientes internos, tá? Então, no projeto de arquitetura de interiores, você usa muito a vista, tá? Então, ela é bidimensional, repito, ela é bidimensional, tá? Repito isso, não é em perspectiva, não é em 3D. Então a vistinha que você faz lá no SketchUp, numa coisa de 3D, ela é uma vista, beleza, mas ela é ilustrativa, ela não é técnica, bota isso na cabeça, ela não é técnica. Isso aqui é uma vista técnica, então ela é bidimensional, espessuras de linha da forma certa, linhas de chamada puxando. Eu dei um exemplo aqui, ó, da parte interna aí de uma cozinha, né, de um balcão aí de cozinha. Então aqui, ó, botei com a setinha mostrando que tem que indicar na planta baixa vista A e vista B. Então vista A é olhando para cá, então vendo essa bancada a gente tem as portas de armário, tem a bancada com acabamento aqui, ó, a bordinha da bancada em granito, aqui o acabamento em pastilha, que seria essa foto desse ambiente aqui, mas que não está ainda com o armário embaixo, né, e o fogão também. E aqui a vista B, que seria do lado oposto, onde tem a bancada. Você vê uma ideia aqui de o que era essa bancada, e ia se fazer o armário de cozinha de cima e de baixo. Lógico que esse armário teria que ter detalhamento para o cara fazer, mas isso aqui é uma vista geral do espaço para ele entender como é que isso ia funcionar, tá? Então, nesse caso da vista, pode ter, tá? A vista normalmente ela não tem cota, mas no caso da vista interna você pode botar as cotas para ajudar aí no entendimento e na execução de um trabalho de interiores, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente vê essa espessura de parede, mas isso não é espessura de parede, porque só em corte que tem espessura de parede. Na vista você vê a parede em vista. Você vê aqui, ó, nessa foto que ela tem uma parede, é o topo da parede. Então você está vendo a vista da parede. Então não tem espessura de laje, não tem espessura de laje de piso, nem de laje de cobertura, não tem espessura de parede. Isso aqui é mostrando que era uma parede em topo, tá? Isso aqui não é corte de parede, porque só na parede, só no corte que a gente mostra a espessura de parede. Aqui é o topo da parede, é uma parede finalizada que você olhou ela de topo, tá? Então, nesse caso é porque o desenho não continuou, tá? Nesse caso aqui seria esse, nesse caso aqui seria esse. Então, na verdade, não tem nem essa segunda linha, seria só uma linha forte, que é a quina dessa parede, né, vista daqui, e a outra quina dessa parede. Então não tem essa outra linha não, é porque o desenho acho que finalizou aqui, aí não colocaram o resto do desenho e botaram uma linha, mas seria essa linha forte. Não tão forte porque ela não é corte, ela é vista, um pouco mais fraca, linha média, tá? Então é isso aí. E assim, a vista, essa é a coisa mais importante da gente perceber, que no corte a gente é um olho de raio-x. Por exemplo, se você chega num corredor vamos dizer, de uma escola, você está no meio do corredor da escola, tá? E você vai fazer um corte ali, você tem sala de um lado e sala do outro. Quando você faz um corte, você vai ver o corredor, a espessura da parede da sala, a espessura da parede externa da sala, até se tiver outras coisas depois da sala, você vai ver. Se fosse uma vista desse corredor, você não vai ver salas, você só vai ver as paredes que você vê do corredor, e não, porque assim, ó, entenda uma coisa, vista, você não tem olho de raio-x, gente. Então, vista é o que a gente está vendo. Então, se você parar na frente de um ambiente e olhar para ele, você está vendo as paredes internas e todo o ambiente na sua frente, tá? Então, o corte não. O corte é como se você estivesse fazendo um raio-x disso, né? Numa seção geral aí, que você vê o raio-x disso tudo. Precisa ter atenção disso. Quando vocês dão a nomenclatura disso, se isso é um corte ou se isso é uma vista, tá? Então, por exemplo, numa vista de uma casa, por exemplo, você tem um quarto com sanitário do lado, quarto e o sanitário, né? Uma suíte, quarto com sanitário. A vista do quarto, você não vai ver sanitário, hora nenhuma. A vista do quarto, você vai ver só a parede, aquelas paredes que você está indicando, a parede interna do quarto. Quando você faz um corte, aí sim, você vai ver o quarto, vai ver a espessura da parede que divide o banheiro e depois a espessura da parede do banheiro até o que tiver depois, tá? Então que fique claro que a diferença de corte para vista, e quando você desenhar, escrever se isso é um corte ou se isso é uma vista, com a nomenclatura correta, ok?